coisa. Tô aqui chovendo pra caramba. Tô aqui em casa reclamando, lavando a louça, que eu também tenho que ajudar, né, em casa. Eu tava olhando aqui pro tempo, um tempo cinza pra caramba, e eu fiquei pensando, quantas pessoas estão reclamando, assim como eu estava, quando eu acordei reclamando, do tempo, né? De como a chuva atrapalha a nossa saída, né? Por exemplo, sair para trabalhar e fazer algumas coisas, principalmente aqueles que não têm um carro, né? Graças a Deus, Deus me deu a condição de poder ter um carro, mas tem gente que não tem, né? Não consegue. E carro não é luxo, carro vem a ser uma necessidade, né? Mas pior do que isso, eu fico pensando nas pessoas que estão na chuva nesse tempo. Imagina que existe alguém agora que está sem ter um teto, sem ter um lugar para de alguma forma, dormir, né? Imagina agora que existe alguém, nesse exato momento, que está na chuva, está sofrendo, tá com frio, e você pode glorificar a Deus dizendo que você tem um teto, que você tem um lugar. Muito importante porque, a maioria das vezes, nós somos vilões de nós mesmos. Como assim? A gente começa a criar adversários que nem mesmo quem talvez esteja pior que a gente dá confiança para eles, né? Eu vim de um tempo, de uma comunidade, né, muito humilde, né? Eu quase pouco falo sobre a minha criação aqui, mas eu vou falar para vocês. Eu venho da Cidade de Deus, de uma criação muito humilde na Cidade de Deus, onde eu e meus amigos, eu tinha uns bons amigos lá. Dividíamos o traquinas, um biscoitinho, entre 5. Vinham 10 no pacote. E a regra era clara. Se alguém não quisesse do grupo, por exemplo, tinha 10 biscoitos. Se um dos 5 não quisesse, você não saía comendo o biscoito porque de alguma forma você está com fome. A gente conversava entre a gente e falava, e aí, quem quer? Você quer um pedaço? Quer metade? Quer isso? E aí a gente começa a olhar a humanidade hoje, né? As coisas de hoje, e a gente percebe que, na maioria das vezes, hoje as pessoas estão pensando muito mais em si do que no próximo, né? A gente vê tantas pessoas pensando em realizar os seus verdadeiros problemas, ou seus problemas internos, vou botar assim, os seus demônios internos, as suas adversidades internas, esquece do próximo. Talvez agora nesse lugar, eu não sei a data que você está assistindo esse vídeo, mas em algum lugar tem alguém passando fome, tem alguém sem teto, tem alguém precisando de uma ajuda, e talvez eu e você estejamos pedindo além do que a gente merece. E olhando para esse tempo, eu comecei falando para vocês, olhando desse tempo, eu percebo que talvez tudo que a gente precise é de um tempo de chuva para dar valor ao nosso cobertor rasgado. Talvez tudo que a gente precise, talvez na nossa vida é um pouco de fome para a gente dar valor ao arroz com ovo. Tá faltando humanidade, tá faltando verdade, tá faltando vivência. E talvez você que esteja assistindo aí, talvez tudo que está faltando, talvez seja um choro, talvez seja chorar, porque talvez é assim que a sua sensibilidade vai voltar. Existe uma passagem na Bíblia que fala sobre um leproso, um homem que perdeu a sensibilidade. E a lepra, ela tem essa característica. Todo aquele que está leproso, ele perde a sensibilidade. E o que isso gera? Perder a sensibilidade é de alguma forma perder a percepção do que dói, do que não dói, do que vale, do que não vale, do que pode, do que não pode. Então talvez eu e você precisamos voltar a ter sentimentos, voltar a sentir dores, porque as dores dizem, né, que eu e você estamos vivos. Chorar é bom, Rony. Te dizer, chorar é bom, Rony. Tem um ditado que diz que homem não chora. Homem chora. Homem não chora na presença das suas lutas. Homem não chora na presença das adversidades, mas homem chora. O homem não chora diante do adversário, mas homem chora. Homem lava a louça. Então, talvez
Tudo que você precisa de uma guerra, porque as guerras, elas são responsáveis em formar homens fortes, homens mais fortes. Pense nisso. Tudo que você precisa é de um dia de chuva. Talvez a sua pergunta seja a mesma que eu fiz quando comecei a gravar esse vídeo. Tudo que a gente precisa é um dia de chuva para dar valor, para dar mais valor aos dias de sol. Um abraço.